TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Hoje, sábado, a gente chega com a nossa edição do final de semana e, é claro, com todo o compilado do que foi informação nessa semana, gente. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mande para cá a sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Já está na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail é o nosso e-mail oficial aqui da TVC. E, é claro, o nosso DDD 24, o telefone 998398384, esse é o nosso WhatsApp, entre em contato, faz a sua denúncia, grava o vídeo aí rapidinho, manda foto, que é fácil. Vamos então agora às notícias deste sábado, dia 16 de setembro. Campanha de multivacinação não melhora índices de Petrópolis. Restaurante do Povo na Central do Brasil é inaugurado. Programa do Governo do Estado de Prevenção de Gravidez atende mais de 1.000 jovens no primeiro mês. Tribunal de Contas encontra irregularidades e improbidades nas contas do prefeito Rubens Bom Tempo em 2022. Novo cronograma para pagamento das indenizações das vítimas de Petrópolis é definido pela Defensoria Pública. Viações que não cumprem contrato não poderão reajustar passagem em Petrópolis. E mais, credores aprovam proposta de recuperação do Grupo Petrópolis. Agora no Correio Serrano na TV. A gente começa falando, é claro, lá do que foi notícia no nosso impresso. Olha, primeiro aqui que eu tenho que dar destaque, jovem desenhista prova que autismo não é limite para brilhar. Isso saiu lá na nossa página especial dessa semana. Durante a pandemia de Covid-19, diversas pessoas passaram a compartilhar seus trabalhos nas redes sociais, especialmente artistas. E dentro deles, no ano de 2020, o brasileiro e o mundo conheceram João Pedro de Oliveira Merces, um jovem autista de 20 anos. João Pedro ficou famoso na internet por publicar seus desenhos de celebridades, políticos e figuras públicas nacionais e internacionais. Na foto que está mostrada aí, ao lado, Lula com seu neto Arthur, que morreu aos 7 anos. Rio pronto para receber a maior tela do mundo. A maior tela de cinema ao ar livre do mundo volta ao Rio com uma programação especial de 21 anos do projeto Open Air, que em 2023 recebe o apoio da Vibra. O evento celebra a importância da sétima arte, resgatando grandes clássicos em edições que fazem um mix de cinema com música, ativações e gastronomia, valorizando a experiência sensorial. 325 metros quadrados de tela, Nossa, tá bom. Opa, vale muito a pena conferir. Não é? Hein? E olha só, gente, a gente muda agora desses assuntos artísticos para um assunto mais agora pesado. Vamos falar de polícia, porque olha só, Roberto Jefferson vai a júri por tentativa de homicídio. É aquele caso, né, sobre os tiros que ele deu contra agentes da Polícia Federal. A juíza Abi Magalhães, da primeira vara federal de Três Rios, decidiu nessa última quarta-feira que o ex-deputado Roberto Jefferson vai a júri popular sob a acusação de tentativa de homicídio contra 4 policiais federais. Ele será julgado por ter assumido o risco de matar os agentes que foram ao seu sítio em Levi Gasparian. Pois é. Prêmio Nobel de Economia pede urgência em taxação. A taxação de super ricos no Brasil precisa ser feita com urgência para reduzir as desigualdades, disse na terça-feira um economista, professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Em visita a Brasília, o Prêmio Nobel de Economia participou do seminário Tributação e Desigualdades do Sul Global, diálogos sobre justiça fiscal, organizado pelo INESC e pela Oxfam Brasil.
Segundo ele, a tributação dos super ricos é importante para financiar a redistribuição de renda. Para ele, as democracias só podem se desenvolver plenamente num cenário de justiça econômica e social, com uma taxação compulsória das camadas mais favorecidas. Esses foram os destaques do nosso jornal dessa semana, mas você confere tudo no nosso site, correiopetropolitano.com. Ou, é claro, você pode entrar no nosso site geral, correiodamanhã.com.br. Lá também você tem acesso a todos os jornais que o nosso grupo, né, Correio da Manhã, tem. E é isso, gente. Esses foram os nossos destaques. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Pix bate recorde de transações com mais de 152 milhões de reais em um único dia. E você vai ver também, olha só, Festival Ola Rio leva a arte fluminense à capital espanhola. O Correio Serrano volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Dados do DataSUS apontam que, apesar da realização da campanha de multivacinação, que tem o intuito de atualizar as cadernetas, os índices de imunização ainda permanecem baixos. A campanha nacional de multivacinação termina no dia 15, mas os dados do DataSUS apontam que a mobilização ainda não trouxe resultados efetivos para Petrópolis. A média das imunizações do calendário básico é de 56,54%. No início da semana, o número estava em 56,74%. Já em maio, quando o Correio Petropolitano também fez esse levantamento, era de 54,79%. O ano de 2023 se mantém com a pior média dos últimos 4 anos. Teresópolis também apresenta baixo índice de vacinação, estando na média de 35,35%. O imunizante tetraviral está zerado na cidade e o melhor índice ficou com a vacinação de hepatite A, com 49%. Segundo os dados do DataSUS acessado na última semana, a única vacina que atinge a meta e com folga é o imunizante contra a hepatite B, aplicada em crianças de até 30 dias, com 116% de cobertura. Em maio também era o melhor resultado, com a imunização de 98,76% do público-alvo. Já a cobertura da tetraviral permanece baixa e não teve alteração entre um período e outro. Permaneceu em 1,53%. A vacina protege contra a sarampo, rubéola, cachumba e catapora. E olha, por meio de uma parceria entre o Estado e o Senac, mais uma unidade do Restaurante do Povo foi inaugurada. A nova sede fica localizada na Central do Brasil e serve 3.000 refeições por dia.
O espaço, que foi inaugurado em menos de 30 dias, já se tornou uma referência para a população fluminense. O restaurante fornece refeição para 3.000 pessoas diariamente, pelo valor de R$1. A unidade do Restaurante do Povo da Central do Brasil foi uma parceria do governo do estado com o Serviço Nacional de Aprendizagem, o SENAC. O local se tornou alternativa para muitos conseguirem se alimentar. Um deles é Marcelo da Silva dos Santos, de 33 anos. Desempregado por conta de um acidente, ele fala da importância do projeto e afirma que se tornou frequentador assíduo para garantir o almoço do dia. Se não fosse esse restaurante aqui, eu acho que milhares de pessoas aí estariam pagando R$25 ou até mesmo com fome, sem poder, porque é difícil, entendeu? Você ter R$25, nem todo mundo tem R$25, R$10 para poder comer uma comida. Tá aprovado, tá mais do que aprovado, tá maravilhoso. Foram 9 meses de intervenções até que a unidade ficasse pronta. O Restaurante do Povo Herbert Souza é o 11º do estado do Rio de Janeiro a ser inaugurado. E a unidade, em menos de um mês, já serviu mais de 20.400 almoços. O espaço tem 1.700 metros quadrados e comporta até 600 pessoas. Eu acho que a implementação desse restaurante, justamente nessa área que ela é central e absorve a demanda de todo o território fluminense, ela é de extrema importância. Por isso que hoje a gente consegue entregar à população o maior restaurante da América Latina, que é com a capacidade de fornecimento de 5 a 8 mil refeições diariamente, num projeto fantástico de enfrentamento à fome. O objetivo é que o local aumente os atendimentos para 5.000 refeições diárias. De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, 60% do público que frequenta o restaurante são idosos e deficientes, e para eles o almoço é gratuito. Quando se trata da infraestrutura, a instalação dos perfis de aço e o acabamento com drywall dispensaram o uso de água no processo de construção, o que garante que todo o material da obra seja 100% reciclável. E o governo do estado tem empreendido esforços para ir para o enfrentamento dessa dor da humanidade, que eu acho que é uma das maiores dores, além de presumir um direito constitucional, que é acesso à alimentação. O programa do governo do estado de prevenção da gravidez atendeu a mais de 1.000 jovens no primeiro mês. O programa Acolhe foi lançado no Cantagalo em agosto e já vai ampliar atendimentos para 80 consultas diárias devido à grande procura. Com 11 filhos e 13 netos, Ângela da Conceição, de 63 anos, viu sua vida se transformar quando sua neta engravidou aos 13 anos. Ela conhece bem o impacto social que a maternidade precoce tem sobre a vida da mulher e aprovou o lançamento do programa Acolhe. A iniciativa inédita do governo do estado, implementada pela Secretaria de Saúde de Estado, tem foco na orientação sobre o impacto da gravidez não planejada na adolescência, oferecendo palestras educativas, ginecologistas e o acesso a métodos contraceptivos no ambulatório médico de especialidade jornalista Suzana Naspolini, no Pavãozinho e Cantagalo, em Ipanema, na zona sul do Rio. Para não ter um planejamento de ter filho e depois não ter como cuidar, então eu acho que é muito bom esse planejamento, é muito ótimo, muito ótimo. Já tem 6 netos, eu já agora mais uma e mais a minha filha. Adolescentes a partir dos 14 anos são o público-alvo do programa Acolhe, que atende jovens até os 25 anos. Somente no primeiro mês de atendimento, o programa realizou palestras que contou com a participação de mais de 1.000 mulheres. Cerca de 420 jovens optaram pela colocação do implante anticoncepcional subdérmico, além daquelas que optaram pela colocação dos dispositivos intrauterinos, que é aquele indicado para mulheres acima de 16 anos. A partir deste mês, a capacidade de atendimento deve ser ampliada para 80 mulheres por dia, superando 1.000 atendimentos por mês. Mais de 3.600 mulheres entre 14 e 24 anos entraram na regulação para o atendimento. O programa, porém, vai muito além do fornecimento de métodos contraceptivos. Ele promove palestras sobre a saúde da mulher e esclarece sobre como a gravidez precoce não planejada leva a condições sociais de difícil reparação, como a interrupção dos estudos e a entrada precoce e não qualificada no mercado de trabalho. Há ainda impacto na saúde com as altas taxas de mortalidade materna e do recém-nascido. Quando a gente investe em planejamento contraceptivo, a gente impacta em
redução da razão de mortalidade materna, em diminuição da evasão escolar. A gente quebra um ciclo de pobreza para que a filha dela não repita essa história. A gravidez não planejada na adolescente está entre as principais causas da evasão escolar em todo o Brasil, principalmente no ensino médio, e afeta alunas em condições mais vulneráveis. Uma pesquisa promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância mostrou que 2 milhões de adolescentes deixaram a escola no Brasil no ano de 2022. Desse total, 14% apontaram a gravidez como motivo para o abandono dos estudos. Em 2022, do total de 180.297 nascidos vivos no estado do Rio de Janeiro, 777 foram de mães de até 15 anos e 19.347 tinham mães entre 15 e 19 anos, segundo dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Ou seja, 11,16% foram fruto de gestações precoces. A importância de ter esse método gratuito é imensurável, porque a gente vive num país que a grande maioria é pobre. E esse contraceptivo, querendo ou não, no custo, no privado, tem um custo muito elevado, que muita gente não consegue pagar. A palestra me ajudou muito, tinha diversas dúvidas que eu tinha, que não sabia que tinha, até ter a palestra. Foram todas sanadas e deu um espaço muito grande, muito aberto para a gente conversar, como se fossem amigas mesmo ali conversando num bate-papo. O Acolhe realiza o atendimento em 2 etapas. Primeiro é feita uma palestra explicativa sobre prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos e esclarece sobre a exposição de mulheres a situações violentas. Em seguida, a paciente é encaminhada à consulta com um ginecologista para avaliação e possível disponibilização do método anticoncepcional escolhido. A equipe multidisciplinar do Acolhe é composta por 27 médicos, além de 2 enfermeiros e 4 técnicos de enfermagem. Cada vez mais utilizado pelos brasileiros na hora de pagar contas e transferir dinheiro, o Pix alcançou recorde de transações na última quarta-feira. Foram 152.700.000 reais de transferências instantâneas, segundo o Banco Central. Essa marca superou o recorde anterior de 142.400.000 reais em agosto. Mais da metade das transferências feitas na quarta-feira foram entre pessoas físicas. Mas o Banco Central ressaltou que as transações de pessoas físicas para pessoas jurídicas foi o maior motivo de crescimento recente. Em setembro de 2022, a transação pessoa física jurídica era de 22,5% do total. Lançado em novembro de 2020 pelo Banco Central, o país tem atualmente mais de 650 milhões chaves Pix. São 153 milhões de usuários cadastrados, sendo 92% de pessoas físicas. De cada 100 transações, 60 são feitas por pessoas de 20 a 39 anos. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. No mês de agosto, o preço da cesta básica de alimentos apresentou queda em 16 das 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos em comparação a julho. Mas no Rio de Janeiro, os itens essenciais permanecem custando caro. No mês passado, foi necessário investir mais de R$ 722 do salário para garantir a alimentação básica de uma família. O preço da cesta básica de alimentos caiu em 16 capitais no mês de agosto em comparação a julho, mas, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Rio de Janeiro está em 4º lugar entre as capitais, onde o preço dos itens essenciais permanece elevado. No mês de agosto, foi necessário investir R$ 722,78 para comprar uma cesta básica. Apesar da elevação, em comparação a julho, o preço da cesta caiu 2,1%. A queda de preços no Rio foi a maior que na média brasileira. O alimento que não pode faltar para a senhora aqui na feira? Vários. Abóbora, batata doce, repolho, couve-flor. O preço tá bom, tá legal. O que o senhor está levando aí que não pode faltar? A verdura, legume, fruta.
Segundo a pesquisa, o leite integral, a batata, a carne bovina de primeira, o tomate e o pão francês provocaram a queda de preço na cesta básica em agosto. Por outro lado, no Rio de Janeiro, no mesmo mês, o feijão preto e o arroz agulhinha registraram aumento no preço. No acumulado do ano até agosto, o valor do conjunto dos alimentos básicos caiu 4,0% no Rio, mais que a média nacional, que ficou em 3,1%. Levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para custear as despesas básicas, o Diese estima que o salário deveria ter sido, em agosto, de R$ 6.300, ou seja, 4 vezes mais que o salário mínimo atual. Cedo já é mais caro, mas mais para tarde fica num preço bom. E qual alimento que a senhora está levando aí que não pode faltar? Aqui o tomate, a cenoura. Tomate, cenoura, batata. O que é que não pode faltar em casa para a senhora? É tudo. Na alimentação é tudo. O tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica passou de 111 horas e 8 minutos em julho para 109 horas e 1 minuto em agosto. Já no mesmo período do ano passado, a jornada média foi de 119 horas e 8 minutos. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo após o desconto de 7,1% referente à Previdência Social, o trabalhador remunerado pelo Piso Nacional comprometeu em média 53,57% do salário para comprar os produtos alimentícios básicos. E o Ministério da Educação ofertará ainda esse ano as vagas que não foram preenchidas no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A medida faz parte de uma série de mudanças em discussão pela pasta, em um grupo de trabalho que busca retomar o caráter social do programa. De acordo com o Ministério da Educação, a intenção é retomar as vagas remanescentes, preenchendo cerca de metade das vagas nos últimos 4 anos. A nova chamada deverá ser destinada a alunos já matriculados em instituições de ensino superior. As chamadas vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo seletivo regular, por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação na contratação do financiamento, por exemplo. O FIES é um programa de gestão compartilhada com a participação, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. O MEC é o responsável pelo processo seletivo. Em nota, a pasta informa que os prazos e detalhamento das vagas remanescentes que serão ofertadas vão ser anunciadas assim que forem consolidadas todas as informações sobre esse novo processo de convocação para ocupação de vagas do FIES. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro realizou uma ocupação cultural da Casa de América em Madrid. É o Festival Olá Rio, que vai até o dia 7 de outubro na capital espanhola, com a participação de 120 artistas, além de gestores de cultura. A ocupação tem também o objetivo de gerar intercâmbio de negócios no campo da cultura. Esta ação inédita, com foco na internacionalização das artes produzidas no estado do Rio de Janeiro, foi aberta pela Focus Companhia de Dança e pelo Corpo de Baile do Teatro Municipal, que prepararam um número específico para o evento. Também vão se apresentar artistas renomados como a cantora Tereza Cristina e muitos outros que foram selecionados por meio de edital público lançado pelo estado. Daniele Barros, secretária de Cultura, destacou que o grande parceiro nessa ação internacional é o Serviço Social do Comércio do Rio, o SESC-RJ. A Federação do Comércio do Estado, FEComércio, está levando uma mostra audiovisual e uma exposição de artes plásticas que ficarão abertas à visitação do público durante toda a temporada de ocupação. A iniciativa recebeu mais de R$4 milhões do governo fluminense, incluindo a própria chamada pública e o deslocamento de servidores que vão acompanhar a ação. Segundo a secretária, já surgiram convites de países vizinhos da Espanha para sediar ações semelhantes e ela considera de suma importância dar cada vez mais visibilidade para a nossa cultura. O Festival Olá Rio vai apresentar iniciativas de teatro, dança, música, cinema e exposições de artes visuais. O evento é uma iniciativa do Rio de Janeiro em parceria com a Casa da América, SESC-RJ, em correalização com a Prefeitura de Madrid. Na avaliação do diretor artístico do programa madrilenho, Adrian Sepiurca, o caráter
caráter inovador da parceria internacional, a expansão de fronteiras artísticas e de comunicação resultaram no Festival Olá Rio. Laços culturais e afetivos entre artistas do Rio e de Madrid vão possibilitar que a população da capital espanhola acesse um relevante panorama das artes produzidas no Brasil, afirmou ele, informando ainda que as apresentações serão feitas na Casa da América, mas também em praças e ruas de Madrid, com o intuito de democratizar o acesso do público local. Você vai ver depois do intervalo que Duque de Caxias e Niterói vão recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal que recuperou ICMS de Petrópolis. E você vai ver também, Petrópolis registra queimadas em 3 regiões diferentes na última quinta-feira, hein? Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Voltamos. Olha, a Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas encontraram irregularidades e improbidades nas contas do município de Petrópolis em 2022. Com isso, o conselheiro Márcio Pacheco determinou na última terça-feira que o prefeito Rubens Bontempo apresente explicações ao tribunal em até 10 dias a partir da ciência da decisão. Os órgãos pedem que o Tribunal de Contas do Estado dê parecer contrário ao balanço das contas de Rubens Bontempo no ano de 2022. Pacheco, no entanto, abriu prazo para a defesa de Bontempo pelo princípio do contraditório e da ampla defesa. O Conselho ainda deixa claro que o período de 10 dias para estas explicações é improrrogável. A decisão diz que, se assim entender necessário, poderá apresentar manifestação escrita, podendo instruí-la com documentos em que se fundarem as alegações, incluindo, se for o caso, as ações adotadas e respectivos efeitos acerca das mencionadas irregularidades e impropriedades. Significa que ele terá que responder algumas recomendações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado. E algumas recomendações são muito importantes para que sejam respondidas a toda a população. Algumas delas são ligadas à transparência, como a prestação de algumas audiências públicas que não foram realizadas e lançamentos no sistema de integração fiscal, que deveriam ser lançados para gerar transparência para a população petropolitana e também para o Tribunal de Contas do Estado poder controlar
os gastos públicos. Os órgãos apontaram problemas em relação ao Fundo de Educação Básica, o Fundeb, como, por exemplo, a aplicação dos recursos. Também foram apontadas divergências em relação ao balanço da saúde e da educação no Sistema Integrado de Gestão Fiscal e a contabilidade do município. Além disso, foi informado que o município não divulgou as informações cobradas pelo Tribunal de Contas do Estado em seus endereços eletrônicos. Nesta terça-feira, as contas do governo municipal também estiveram em debate na Câmara dos Vereadores. Por lei, após o parecer do Tribunal de Contas, a Casa deveria votar os balanços em até 90 dias. Mas até hoje, as contas de 2016 da gestão Bom Tempo também não foram levadas ao plenário. Cumprir a lei não dá tanto trabalho. Acredito que a votação das contas é um dever do Legislativo. Defendo que, respeitados os prazos para que os prefeitos, são 3, se manifestem, que todas sejam votadas o quanto antes. A rejeição das contas pelo TCE e pela Câmara dos Vereadores pode causar a indicação para a inelegibilidade do prefeito, conforme explica o advogado Felipe Castro. Já quando a Câmara não vota, os agentes responsáveis também podem responder. Em relação ao TCE, ele pode recomendar a inelegibilidade. No entanto, quem pode julgá-la vai ser através da Justiça, que vai ter a decisão final sobre isso. Até o fechamento da nossa edição, a Prefeitura de Petrópolis não enviou um pronunciamento sobre a questão. E a Defensoria Pública do Rio de Janeiro realizou na última quarta-feira, dia 6, uma reunião com a Prefeitura de Petrópolis para acordar um novo cronograma de pagamento das famílias vítimas das chuvas no Morro da Oficina dos lotes 1 e 2, que ainda não receberam indenização acordada com a assinatura do TAC. De acordo com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, das 245 famílias envolvidas, 120 ainda não receberam as indenizações por parte da Prefeitura de Petrópolis. No novo cronograma, foi estipulado que o município pague de 7 a 8 famílias por semana. A Defensoria Pública determinou ainda que novos acordos sejam realizados com cerca de 35 famílias que não tiveram a oportunidade de assinar o TAC. O órgão ainda cobra da Prefeitura o pagamento de multa pelo atraso das indenizações. O município, em nota, informou que vai realizar os pagamentos. A Câmara de Vereadores de Petrópolis deu mais um passo na tentativa da Casa em barrar o aumento da passagem. Agora, o Legislativo vai promulgar uma lei que proíbe o reajuste da tarifa para empresas de ônibus que não cumprirem as cláusulas contratuais. O texto é de autoria do vereador Fred Procópio. A iniciativa tinha sido aprovada no dia 11 de julho em regime de urgência. No entanto, o prefeito Rubens Bom Tempo vetou o texto com a justificativa de que invadiria as competências do Executivo e que o congelamento apenas das empresas que descumprirem o contrato seria um tratamento desigual entre as concessionárias. Afirmou ainda que fere a segurança jurídica dos contratos. Os vereadores, no entanto, não concordam com os argumentos e derrubaram o veto. De verdade quero acreditar que foi um veto de assessoria e não alguma coisa direcionada pelo próprio chefe do Poder Executivo. Até porque nessa pauta do transporte público foi correto comigo, me ajudou dentro do Carangola a tirar a cascatinha de lá e dar dignidade para o povo do Carangola, que hoje anda num ônibus que chega no ponto no horário, não quebra, ou quando quebra é reposto imediatamente, há uma reposição imediata de um ônibus. Os processos judiciais movidos pelos vereadores de Petrópolis continuam em curso. Um deles é de autoria dos vereadores Eduardo do Blog, Gilda Beatriz e Ingo Rames, junto do deputado federal licenciado Hugo Leal. O processo chegou a conseguir retornar a passagem para R$ 4,95 no dinheiro e R$ 4,80 no cartão Rio Card por meio de uma decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis, que em seguida foi derrubada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, retornando a tarifa para R$ 5,30. Se mantida a decisão da comarca de Petrópolis, o congelamento da passagem em R$ 4,95 em dinheiro e R$ 4,80 no cartão Rio Card valeria até segunda-feira, dia 10 de setembro. Porém, uma nova decisão ainda pode sair a qualquer momento, já que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu apenas o impedimento do reajuste, mas o processo continua em curso.
aqui a gente trava uma batalha dura, que é o respeito ao contrato. Né? O que eu defendo com esse projeto de lei é o respeito ao contrato entre o município e as empresas de ônibus, que tem lá um rol de responsabilidades de ambas as partes, em especial a renovação da frota, que é uma coisa que a cidade toda clama para que as empresas de ônibus façam, renovem suas frotas. Além disso, a vereadora Júlia Casamasso também aguarda a decisão do Tribunal de Justiça quanto a seu mandado de segurança. Ela questiona a transparência das empresas de ônibus e a planilha utilizada como base para o reajuste. Outro projeto, também pensado para barrar o aumento, é um decreto legislativo do vereador Otávio Sampaio. O parlamentar pede a extinção do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, por entender que este não poderia ser criado por um decreto executivo. O Comutran dá o parecer sobre o aumento, que é utilizado pelo prefeito para justificar o decreto do reajuste. No entanto, o Correio apurou que o decreto legislativo de Sampaio não encontra muito apoio entre os pares. O vereador chegou a anunciar que o colocaria em urgência, mas acabou por deixar seguir o rito normal. Após ser protocolada na última quinta-feira, a nova proposta de recuperação judicial do Grupo Petrópolis foi aprovada pelos credores. A empresa deve mais de 4 bilhões de reais. O plano de recuperação judicial do Grupo Petrópolis, empresa responsável pelas cervejas Itaipava e Petra, foi aprovado pela maioria dos credores na noite desta segunda-feira. Segundo a empresa, 96,4% dos votantes na Assembleia Geral aprovaram o documento. Agora, o documento segue para a homologação judicial e, depois desta etapa, entrará em vigor. O grupo entrou com um pedido de recuperação judicial no dia 27 de março de 2023. No dia seguinte, a Quinta Vara Empresarial deferiu uma medida que impedia a cobrança de dívidas do grupo. Também foram nomeados administradores judiciais. Quando foi protocolada a recuperação, a dívida informada era de 4 bilhões e 200 mil reais. Do valor, 48% são de dívidas financeiras e 52% pertencem aos fornecedores. A proposta de recuperação havia sido protocolada na Justiça na última quinta-feira. No documento, é relatado que a previsão do grupo é quitar cerca de 4 bilhões de reais em dívidas até 2035 para cerca de 5 mil credores. E mais um capítulo sobre o repasse do ICMS para Petrópolis. As prefeituras de Duque de Caxias e Niterói informaram que vão recorrer da decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal, que restabeleceu o percentual do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de Petrópolis. Os municípios ingressaram na ação como interessados junto a Teresópolis. Além de Petrópolis, a decisão do Supremo Tribunal Federal também vai aumentar o repasse de ICMS para as cidades de Angra dos Reis, Mangaratiba e Volta Redonda. Com isso, a Prefeitura de Duque de Caxias afirma que pode perder 50 milhões de reais. Para o município, o rateio sugerido pela decisão não considerou que Caxias utilizava a verba como parte do orçamento original para honrar seus compromissos. A nota da Prefeitura de Duque de Caxias diz que os municípios e a população, de fato, estão sendo prejudicados e que estes são os que perderam a arrecadação de forma abrupta por conta das liminares até então suspensas. O prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, corre para garantir o aumento nos repasses que virá com a liminar concedida por Zanin. Nesta segunda-feira, o chefe do executivo se reuniu com representantes da Secretaria Estadual de Fazenda, pedindo celeridade no cumprimento da decisão. O Correio entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis para saber se existe um plano de contingência caso haja um novo revés judicial. Antes da decisão do STF, a Prefeitura havia afirmado que a diminuição nesses repasses poderia causar um colapso nas contas públicas. Mas até o fechamento desta edição, não recebemos um retorno do governo municipal. Em 2022, a Prefeitura de Petrópolis buscou meios para uma mudança na base de cálculo da GE-SELMA para as declarações anuais. Com isso, o IPM de 2023 saltou de 1,416 para 4,885. Ou seja, do total de arrecadações do Estado, Petrópolis passou a receber cerca de 4,9% do total.
Porém, Angra dos Reis, Mangaratiba e Volta Redonda também entraram com ações parecidas e a taxa da cidade imperial começou a cair, chegando a 4,645 em junho. Neste período, Duque de Caxias teve o IPM entre 9,290 e 8,725. Já Niterói ficou entre 5,447 e 5,135 e Teresópolis entre 0,632 e 0,617. Angra dos Reis chegou a ter 8,813 de IPM e Mangaratiba chegou a 0,796. Em agosto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro atendeu a um pedido da Prefeitura de Teresópolis e suspendeu todas as mudanças. Petrópolis, então, voltou a ter o IPM de 1,416 em 2023. Segundo o município, essa medida acarretaria uma perda de 288 milhões de reais, cerca de 23% do orçamento municipal. Ainda nesta decisão, Duque de Caxias recuperou para 9,298 e Niterói para 5,468. Teresópolis ficou próxima aos outros valores, com 0,635. Mangaratiba caiu para 0,361 e Angra para 8,657. A Secretaria de Estado de Fazenda informou que aguarda o recebimento da orientação de cumprimento da decisão judicial para dar prosseguimento à sentença do STF. A Cefaz informou ainda que tomará as medidas necessárias para dar celeridade nos mesmos moldes do que foi feito em decisões anteriores semelhantes. A alteração no IPM será feita seguindo os termos da decisão. A cidade de Petrópolis teve registros de queimadas em 3 regiões diferentes na última segunda-feira. Os incêndios aconteceram no Provisório, em Cascatinha, e na Rua 24 de Maio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para 3 ocorrências de queimadas em Petrópolis nesta segunda-feira. Uma delas aconteceu na Rua Antônio Francisco Patuleia, no Provisória, por volta do meio-dia. A segunda ocorrência foi registrada no mesmo horário, na Rua 24 de Maio, no centro da cidade. A terceira queimada aconteceu por volta das 10 horas da noite na estrada Alberto Pulig, no Cascatinha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as ocorrências foram fogo em área de vegetação e não atingiram nenhuma residência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi debelado nas 3 ocorrências, que foram finalizadas sem vítimas. Ainda não se sabe se os incêndios foram provocados intencionalmente. De acordo com a corporação, entre janeiro e julho deste ano, Petrópolis registrou 47 incêndios. Se comparado ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 117%. No entanto, apesar da queda nos números, as denúncias encaminhadas ao Linha Verde, plataforma do Disque 100, apontam um aumento de 30% em casos de queimadas no ano de 2023, quando comparado a todo o ano de 2022. Nesta terça-feira, a Defesa Civil emitiu um alerta de rajadas de vento de intensidade moderada a ocasionalmente forte em Petrópolis. Os ventos podem alastrar ainda mais os incêndios em vegetação, principalmente nesta época de seca. Por conta das rajadas de vento, a Defesa Civil orienta a população a fechar bem as janelas e portas, evitando o fluxo de vento no interior das casas, não estacionar veículos ou ficar próximo às árvores, torres de transmissão e placas de sinalização. A vereadora Maiara Felício da Silva protocolou em sessão na Câmara dos Vereadores de Nova Friburgo um projeto de lei que institui a criação do programa de conscientização sobre o racismo recreativo, preconceito às diversidades, às descriminalizações, às pessoas com deficiência. O projeto foi pensado logo após o caso da criança de 3 anos que sofreu bullying na escola por parte das colaboradoras da instituição em agosto desse ano. O projeto de lei da vereadora Maiara Felício, de Nova Friburgo, tem o objetivo de criar ferramentas que facilitem a identificação de práticas racistas que constituam como crime de racismo e práticas discriminatórias, sejam elas feitas em plataformas digitais, em apresentações ao vivo, como por exemplo stand-ups, nas escolas, nos equipamentos municipais ou em qualquer outro campo de lazer e do entretenimento do município. O projeto também prevê a promoção da pauta
antirracista através do combate às piadas e falas que reforçam o imaginário racista sobre a população negra. A gente apresentou aqui na nossa Casa Legislativa no dia de ontem um projeto de lei que cria um programa de conscientização do que é um racismo recreativo, o que é um preconceito com a diversidade e o que é também a discriminação com pessoas PCDs. Esse programa tem como objetivo criar ferramentas que facilitem a identificação desse tipo de discriminação. O projeto de lei foi baseado em um caso onde uma criança de Nova Friburgo, de apenas 3 anos, foi retirada à força da sala de aula pela diretora e levada até a cozinha, onde foi coagida a subir em uma balança para saber quantos arrobas ele tinha. Todas as envolvidas no caso foram afastadas de suas funções. O projeto pretende desenvolver cursos, oficinas e palestras nas escolas e locais de trabalho sobre o racismo recreativo, atos discriminatórios em sua abrangência e suas consequências e incentivar que as empresas e locais de trabalho tenham serviço de atendimento ao cliente ou uma ouvidoria que acolha os casos de racismo recreativo, bem como contra os atos discriminatórios. Não dá para ser só mais um caso, não dá para ser só mais uma história. Eu quero olhar uma matéria, uma postagem que tenha alcance nacional e ter orgulho do que está escrito ali. A parlamentar ressalta que racismo recreativo são práticas ofensivas disfarçadas de piada, humor hostil e brincadeiras camufladas de ofensas contra determinados grupos de pessoas. Para a vereadora, há uma certa dificuldade em combater este tipo de crime. No projeto de lei a gente fala muito sobre recreativo, né? O que é a discriminação recreativa? É quando alguém diminui, humilha o outro para se divertir. E é algo que a gente precisa colocar em reflexão. Se o meu divertimento causa alguma dor, algum constrangimento no outro, é porque tem alguma coisa errada. Anunciadas pela Prefeitura de Petrópolis há quase 2 meses, as intervenções no Parque Cremeri, em Petrópolis, mal começaram. O espaço continua com diversos problemas, entre eles a água parada na piscina do local. Parecem as mesmas imagens: ferrugem, equipamentos quebrados, água parada, falta de iluminação, entre outros problemas no Parque Cremeri. A Prefeitura de Petrópolis anunciou que o espaço passaria por intervenções no dia 21 de julho, mas pouco foi feito. Nesta terça-feira, a equipe da TV Correio da Manhã esteve novamente ao local para acompanhar as intervenções, que vão custar cerca de 3 milhões de reais aos cofres públicos. Apesar do anúncio da Prefeitura há quase 2 meses de que o parque receberia intervenções e um novo centro de educação ambiental, o cenário por aqui é muito similar ao da nossa primeira visita. Nota-se pela posição da placa da piscina, que foi encontrada dentro de um bueiro. Hoje ela está a 2 metros, jogada entre os entulhos. Mas nós observamos também problemas como o descarte de lixo irregular e também a falta de iluminação. Nota-se esse problema pelos postes de luz, além, é claro, da falta de intervenções anunciadas anteriormente. No anúncio da Prefeitura foi informado que o espaço contaria com uma quadra poliesportiva, mas até o momento a ferrugem e o péssimo estado de conservação da quadra do parque ganham o destaque. Além da quadra, o local contaria com um palco, mas somente promessas foram feitas até o momento. Elaine é moradora de Petrópolis e frequenta o parque desde criança e lamenta o descaso com o local. Olha, muita. Esse parque aqui já foi tão rico, tão bonito, e hoje em dia eles deixaram de mão. A Elaine tem uma filhinha de 1 ano e critica também a falta de infraestrutura dos banheiros, que necessitam de melhorias e ampliação da acessibilidade. Olha, não tem. O banheiro, além de não ter fraldário, está em péssima qualidade. Sujo, quebrado, tem pias que não funcionam. Tá de mal a pior mesmo. A área da piscina continua com água parada e colocando em risco a saúde da população petropolitana, assim como em outros espaços, onde também é possível encontrar água parada e algumas faixas de interdição. Os brinquedos das crianças também continuam quebrados. Durante a visita, nenhuma placa de intervenção e funcionários foram encontrados no espaço. E a Prefeitura de Petrópolis prorrogou o prazo para o recadastramento do aluguel social na cidade. Agora, os beneficiários têm até o dia 29 de setembro para atualizarem o cadastro.
Os beneficiários do aluguel social devem ficar atentos para não perder o benefício. Desde março, a Prefeitura de Petrópolis vem realizando o recadastramento anual dos beneficiários e quem ainda não foi tem até o dia 29 de setembro. Os atendimentos são realizados no Centro de Cultura Raul de Leone, na Praça Visconde de Mauá, no centro da cidade, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde. De março a agosto, os atendimentos foram realizados com hora e data marcadas. Agora, com a prorrogação até o dia 29 de setembro, basta se dirigir ao recadastramento de segunda a sexta-feira, no horário de atendimento. A lista com todos os documentos necessários para o recadastramento está disponível no nosso site, em tvc16.com. E nesta última segunda-feira foi realizado um encontro de corais na escadaria da Câmara Municipal de Petrópolis. O evento foi em comemoração ao Dia da Família Petropolitana e organizado pela Ordem dos Ministros Evangélicos no Brasil e no exterior. Um evento que tem como objetivo reunir e prestigiar as famílias de Petrópolis foi realizado na noite da última segunda-feira na Praça Visconde de Mauá, conhecida como Praça da Águia, e contou com a participação de 4 corais da cidade, que emocionaram os presentes. A Lei 6.954, sancionada em 2012, define o dia 11 de setembro como Dia da Família Petropolitana. Nesta data é permitido ações que destacam a importância da família para a sociedade. Fazia alguns anos que não havia esse encontro e por uma iniciativa dos cristãos da cidade, coordenados pela OMEB, com apoio da Câmara de Vereadores, se realizou então esse lindo encontro de corais. A celebração, que era realizada tradicionalmente todos os anos até o início da pandemia, contou com mais de 300 pessoas entre convidados e autoridades do município. Pretendemos que essa data volte a ser comemorada anualmente na nossa cidade. Gente, eu vou saindo aqui para terminar o nosso jornal, segunda-feira, 7h30 da manhã, 7h30 da manhã, né? A gente está de volta ao vivo com muita informação para vocês. Tchau, ótimo fim de semana. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.